Quem foi capaz de imaginar que uma cidade erguida em uma estreita faixa costeira do Egito se transformaria em um dos maiores centros de conhecimento, poder e influência da antiguidade? Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, não foi apenas uma cidade comum, mas um verdadeiro símbolo da fusão entre culturas, um espaço onde reis e imperadores se encantaram com sua grandiosidade e buscaram nela um reflexo de imortalidade. Ao longo dos séculos, Alexandria representou mais do que pedras, ruas e edifícios. Ela se tornou um palco em que o poder político, o conhecimento científico e a arte se encontraram, moldando não só o destino do Egito, mas também de todo o mundo mediterrâneo. A fundação de Alexandria, no ano de 331 a.C., não foi um ato ao acaso. Alexandre o Grande, visionário em sua busca por glória, sabia que precisava de uma cidade estratégica, um porto que conectasse o Egito ao mar Mediterrâneo e, consequentemente, as maiores rotas comerciais da época. Alexandria surgiu como resposta a essa necessidade. Uma cidade pensada para ser um elo entre o Oriente e o Ocidente, entre a tradição milenar do Egito e o espírito expansivo do helenismo. Essa localização privilegiada fez dela não apenas uma base militar e econômica, mas um centro de intercâmbio cultural sem precedentes. Logo em seus primeiros anos, Alexandria tornou-se sinônimo de prosperidade. Enquanto muitas cidades cresciam de forma orgânica, sem planejamento, Alexandria foi projetada com ruas largas, avenidas bem definidas e construções monumentais que refletiam a grandeza que Alexandre desejava perpetuar. Ali, a arquitetura não servia apenas para abrigar pessoas, mas para transmitir uma mensagem clara. Alexandria estava destinada a ser o coração pulsante de uma nova era. Esse urbanismo planejado a diferenciava de todas as outras cidades da região e reforçava seu papel como capital de poder e sabedoria. Mas a verdadeira magia de Alexandria não se restringia à sua estrutura física. A cidade foi marcada pelo encontro de povos e ideias. Egípcios, gregos, judeus e mais tarde romanos dividiram seus espaços, suas tradições e suas crenças, formando um mosaico cultural único. Esse intercâmbio constante transformou Alexandria em um ponto de convergência, um local onde diferentes mundos se conectavam e onde novas ideias floresciam. Era um ambiente em que o comércio impulsionava a riqueza material e, ao mesmo tempo, onde o conhecimento alimentava a riqueza intelectual. Foi nesse contexto que Alexandria deu origem a duas de suas maiores maravilhas, o Grande Farol, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a lendária biblioteca, um verdadeiro tesouro do saber. O farol erguido na ilha de Faros não era apenas um guia para navegadores, mas também um símbolo do alcance e da segurança oferecidos pela cidade. Já a biblioteca, com sua promessa de reunir todo o conhecimento humano, projetou Alexandria como a capital do intelecto, atraindo estudiosos, filósofos e cientistas de todas as partes. Esse sonho de reunir e preservar o saber universal foi um dos maiores legados que a cidade ofereceu à humanidade, mesmo que sua destruição continue envolta em mistério e lendas. Alexandria também se destacou como palco de disputas e conquistas. Reis como os Ptolomeus fizeram dela o centro de seu império, adornando-a com palácios e templos que impressionavam até os visitantes mais exigentes. Mais tarde, imperadores romanos também reconheceram seu valor estratégico e simbólico, buscando nela um reflexo de poder e continuidade histórica. Alexandria não era apenas o Egito, mas uma representação da ligação entre civilizações, entre reinos que se sucediam e buscavam deixar sua marca no tempo. Ao mesmo tempo, Alexandria nunca deixou de ser uma cidade de contrastes. Enquanto representava poder e prosperidade, também foi cenário de intrigas, disputas políticas e tragédias. A cidade encantava reis e imperadores, mas também testemunhava batalhas, incêndios e perdas irreparáveis. Sua história é marcada tanto pela glória quanto pelo drama, tornando-se ainda mais fascinante para aqueles que buscam compreender como o passado moldou o presente. Assim, ao olharmos para Alexandria, não vemos apenas ruínas ou relatos de cronistas antigos. Vemos o reflexo da ambição humana de criar algo que transcenda o tempo,
que vá além da existência de um único governante ou de um único império. Alexandria foi e continua sendo um símbolo de poder, sabedoria e fascínio. Uma cidade que, mesmo após séculos, ainda desperta a curiosidade e o encanto daqueles que desejam entender como um lugar pode se tornar eterno na memória da humanidade. Alexandria não foi apenas fundada por Alexandre, o Grande. Ela foi moldada por reis, protegida por imperadores, engrandecida pelo comércio e iluminada pelo conhecimento. Um verdadeiro ponto de encontro entre o Egito Antigo e o mundo mediterrâneo, entre a tradição e a inovação, entre a realidade e o mito. Sua história é a prova de que cidades também podem ser lendas vivas, destinadas a nunca desaparecer da imaginação humana. Após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., o destino de Alexandria foi entregue a uma das figuras mais astutas e ambiciosas de sua época, Ptolomeu I Sóter. General de confiança do conquistador macedônio, ele não apenas assumiu o Egito como seu território, mas também compreendeu a importância estratégica e simbólica da cidade recém-fundada. Sob sua liderança, Alexandria deixou de ser apenas um projeto de Alexandre e passou a ser o coração de uma dinastia que governaria o Egito por quase 3 séculos. Os Ptolomeus transformaram Alexandria em muito mais do que uma capital administrativa. Eles a moldaram como um verdadeiro epicentro do poder cultural, científico e econômico do Mediterrâneo. Ptolomeu I e posteriormente seus sucessores entenderam que o poder não era construído apenas com exércitos ou riquezas, mas também com conhecimento e prestígio cultural. Por isso, investiram maciçamente em transformar a cidade em um centro de sabedoria e em um polo de atração para os maiores intelectuais da antiguidade. Foi nesse período que surgiu a lendária Biblioteca de Alexandria, idealizada como um repositório universal do conhecimento humano. O objetivo era simples e grandioso: reunir todos os livros, pergaminhos e documentos existentes no mundo conhecido. Conta-se que navios que atracavam no porto da cidade eram inspecionados e qualquer manuscrito encontrado era copiado. A versão original ficava na biblioteca, enquanto uma cópia era devolvida ao dono. Essa prática, embora controversa, demonstra a obsessão ptolemaica em concentrar saber. A biblioteca não era apenas uma construção imponente, mas também o reflexo de uma filosofia de poder. Quem controlava o conhecimento, controlava o mundo. Filósofos, médicos, matemáticos e astrônomos encontraram em Alexandria um ambiente fértil para suas pesquisas. Nomes como Euclides, o pai da geometria, e Herófilo, pioneiro nos estudos anatômicos, prosperaram sob o patrocínio da dinastia. Mais tarde, figuras como Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com incrível precisão, também fizeram parte desse círculo. Alexandria, portanto, não apenas preservava o conhecimento, mas o produzia e expandia. Mas os Ptolomeus não se limitaram a construir templos ao saber. Eles também ergueram monumentos que materializavam sua riqueza e sua conexão com o divino. Entre os mais impressionantes estava o famoso Farol de Alexandria, erguido na ilha de Faros. Com cerca de 120 metros de altura, ele não só guiava os navios rumo ao porto seguro, mas também se impunha como símbolo da grandiosidade da cidade. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o farol era uma prova de que Alexandria não vivia apenas da memória de Alexandre, mas da capacidade criativa e visionária dos Ptolomeus. Além disso, a cidade tornou-se um caldeirão cultural sem igual. Gregos, egípcios, judeus e povos vindos de todos os cantos do Mediterrâneo conviviam em suas ruas, compartilhando crenças, tradições e saberes. Esse mosaico de culturas fez de Alexandria um lugar único, onde os templos egípcios coexistiam com os teatros gregos e onde línguas diferentes ecoavam em mercados movimentados. Era o retrato vivo de uma cidade que não pertencia a um único povo, mas ao mundo. Contudo, a dinastia ptolemaica também enfrentou seus dilemas. A busca pelo poder frequentemente resultava em intrigas palacianas, assassinatos e disputas familiares. Reis e rainhas competiam pelo trono, e a cidade muitas vezes era cenário de conspirações. Ainda assim, mesmo em meio a crises políticas,
Alexandria mantinha seu status como centro do Mediterrâneo. Sua riqueza vinha não apenas de sua posição estratégica no comércio de grãos, mas também de sua aura de capital do saber e da cultura. É nesse contexto que a figura de Cleópatra VII, a última dos Ptolomeus, se destaca séculos depois. Mas antes de chegarmos a ela, é fundamental compreender que seu poder e influência só foram possíveis graças às bases lançadas por seus antecessores. Os Ptolomeus entenderam que Alexandria precisava ser mais do que um simples porto ou uma cidade rica. Ela precisava ser o coração de uma civilização, e foi exatamente isso que construíram. Um lugar onde reis e imperadores não apenas governavam, mas também competiam para deixar um legado imortal. Assim, a era ptolemaica transformou Alexandria em um farol, literal e metafórico, para todo o mundo antigo. Um lugar onde o brilho do conhecimento e o esplendor das construções transmitiam a mensagem de que os Ptolomeus não eram meros sucessores de Alexandre, mas protagonistas de uma história grandiosa. Alexandria, sob sua regência, não foi apenas uma cidade. Foi o palco de um espetáculo de poder, cultura e inovação que ressoou muito além de suas fronteiras. Entre todos os monumentos e símbolos de Alexandria, nenhum foi tão marcante e enigmático quanto sua biblioteca. Erguida durante o reinado dos primeiros Ptolomeus, ela não era apenas uma construção repleta de rolos de papiro, mas um projeto ambicioso de poder intelectual. Seu objetivo não era pequeno: reunir todo o conhecimento do mundo conhecido, preservando-o para as gerações futuras e transformando Alexandria no cérebro do Mediterrâneo. A localização exata da biblioteca até hoje é motivo de debate entre historiadores, mas o que se sabe é que ela fazia parte do Mouseion, uma instituição dedicada às musas, as deusas da inspiração artística e científica. O Mouseion funcionava como uma espécie de universidade, onde estudiosos viviam, pesquisavam e trocavam ideias sob o patrocínio da corte ptolemaica. A biblioteca era, portanto, o coração dessa instituição, atraindo intelectuais de todos os cantos, da Grécia, da Mesopotâmia, da Índia e até do Egito Profundo. O acervo da biblioteca teria sido colossal. Estimativas variam entre 400.000 e 700.000 manuscritos, números impressionantes para a antiguidade. Navios que atracavam em Alexandria eram obrigados a entregar todos os pergaminhos que traziam a bordo. Os textos eram copiados, e enquanto os originais ficavam na biblioteca, as cópias eram devolvidas aos proprietários. Era uma prática que, embora polêmica, revelava a ambição sem limites dos governantes ptolemaicos em transformar a cidade em um cofre de sabedoria. Entre os tesouros armazenados ali estariam obras perdidas da filosofia grega, tratados de ciência da Índia, textos de astronomia da Babilônia, registros históricos egípcios e até documentos que narravam tradições hebraicas. O que se buscava era uma coleção que condensasse o espírito humano em todas as suas formas. Alexandria não queria apenas preservar o passado, mas também criar um espaço onde o futuro fosse construído pelo diálogo de diferentes culturas e ideias. Nomes célebres passaram pela cidade e, possivelmente, pela própria biblioteca. Euclides teria ensinado geometria em Alexandria. Eratóstenes, que calculou com precisão a circunferência da Terra, trabalhou ali como bibliotecário-chefe. Outro exemplo é Herófilo, pioneiro da anatomia, que fez descobertas fundamentais sobre o corpo humano. Esses exemplos demonstram que a biblioteca não era um mero depósito de textos, mas também um centro dinâmico de produção intelectual. O mistério maior, no entanto, não está em sua criação, mas em sua destruição. Poucos temas na história antiga despertam tanta curiosidade quanto a pergunta: como a biblioteca de Alexandria desapareceu? Não há consenso. Algumas fontes atribuem sua primeira grande perda a Júlio César em 48 a.C., quando, durante sua campanha no Egito, incêndios consumiram parte da cidade. Outros afirmam que ataques posteriores, como os de imperadores romanos ou durante o avanço árabe no século VII, teriam causado danos irreversíveis. O mais provável é que a destruição não tenha acontecido em um único evento, mas ao longo de séculos, de forma gradual. Esse desaparecimento é trágico porque, com ele, talvez tenhamos perdido obras únicas,
Histórias nunca mais contadas e descobertas que poderiam ter mudado o curso da humanidade. Muitos estudiosos imaginam que, se a biblioteca tivesse sobrevivido, o avanço científico e tecnológico poderia ter ocorrido séculos antes. É fascinante pensar que segredos sobre astronomia, medicina ou até sobre civilizações esquecidas podem ter desaparecido nas cinzas de Alexandria. Mas, mais do que a perda material, o que a biblioteca simboliza é a ousadia de um povo em acreditar que o conhecimento poderia ser universal. Era uma visão revolucionária para a época. Reunir em um só lugar a sabedoria de diferentes culturas, em vez de restringi-la a um povo ou tradição. Nesse sentido, a Biblioteca de Alexandria foi mais do que uma instituição. Foi um sonho coletivo da humanidade, um ideal que ainda hoje inspira universidades e centros de pesquisa. Mesmo destruída, a memória da biblioteca persiste como um símbolo eterno. Ela nos lembra da fragilidade do saber, que pode ser perdido em instantes, mas também de sua importância vital para o progresso humano. Alexandria, com sua biblioteca, provou que o poder não está apenas nos exércitos ou nos palácios, mas também nas ideias preservadas e compartilhadas. A Biblioteca de Alexandria continua sendo um mito, uma lenda e uma ferida aberta na história. Ao mesmo tempo, é também uma inspiração. Cada livro escrito, cada centro de pesquisa fundado e cada biblioteca moderna carrega, em parte, a chama daquele sonho antigo, o de reunir e proteger o saber humano para que jamais se perca novamente. Se a Biblioteca de Alexandria representava o conhecimento humano, o Farol de Alexandria era a imagem da grandiosidade arquitetônica e do poderio prático da cidade. Conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o farol não era apenas uma construção monumental, mas um marco da engenhosidade humana e da capacidade de transformar pedra em símbolo de domínio sobre mares e rotas comerciais. O farol foi erguido na ilha de Faros, que ficava bem em frente à cidade de Alexandria. Sua construção começou durante o reinado de Ptolomeu I Sóter e foi concluída sob o governo de seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, por volta de 280 a.C. A escolha de sua localização não foi por acaso. A região do delta do Nilo era cheia de bancos de areia traiçoeiros e correntes marítimas perigosas, o que tornava a navegação extremamente arriscada. O farol de Alexandria nasceu, portanto, de uma necessidade prática, mas também carregava um propósito político e simbólico: mostrar ao mundo o poder do Egito helenístico. Segundo relatos antigos, o farol alcançava entre 110 e 140 metros de altura, o que o tornava uma das estruturas mais altas construídas pela humanidade até a Idade Média. Sua forma era peculiar, dividido em 3 partes, uma base quadrada sólida, um corpo octogonal no meio e um topo cilíndrico, coroado por uma estátua, possivelmente de Zeus ou Poseidon. Essa estrutura escalonada permitia que ele fosse não apenas funcional, mas também majestoso, visível a dezenas de quilômetros de distância. O funcionamento do farol era uma demonstração de genialidade. Durante o dia, espelhos polidos refletiam a luz solar, projetando-a sobre o mar e ajudando embarcações a localizar o porto. À noite, fogueiras imensas eram mantidas no topo, e os espelhos de bronze ampliavam o alcance da chama. Dessa forma, Alexandria se tornava um porto seguro, e o farol um guardião que nunca descansava, guiando marinheiros vindos de todos os cantos do Mediterrâneo. Mas o farol de Alexandria era mais do que um guia marítimo. Ele era um monumento de propaganda política. Ao avistar sua imensa torre, navegadores sabiam que estavam entrando em uma cidade poderosa, capital de um reino que unia a tradição faraônica com o brilho helenístico. Era uma mensagem silenciosa, porém clara. Alexandria não era apenas mais um porto, era o centro do mundo mediterrâneo. O impacto do farol foi tão profundo que a palavra farol em muitos idiomas modernos deriva justamente da ilha de Faros. Até hoje, estruturas de guia marítimo levam em seu nome a herança desse monumento. Mais do que uma construção, ele inaugurou uma nova era na arquitetura, inspirando torres, minaretes e edificações posteriores que buscavam reproduzir sua imponência. O destino do farol, no entanto,
assim como o da biblioteca foi marcado por tragédias. Terremotos sucessivos, entre os séculos 13 e 14, abalaram a estrutura, até que ela fosse completamente destruída. O que restou de suas pedras foi reutilizado em outras construções, incluindo a fortaleza de Qaitbay, que ainda hoje se ergue no mesmo local, guardando silenciosamente a memória da antiga maravilha. Apesar de sua destruição, o farol de Alexandria não desapareceu da imaginação. Cronistas árabes medievais ainda descreviam sua imponência, e arqueólogos modernos, através de mergulhos submarinos, localizaram blocos e estátuas submersas que um dia fizeram parte dessa estrutura lendária. Cada descoberta reacende a curiosidade sobre como teria sido viver em uma cidade em que, ao olhar para o horizonte, se via uma torre colossal que desafiava o tempo e o mar. O farol de Alexandria simboliza, assim, a dualidade da própria cidade, prática e monumental, útil e simbólica, funcional e gloriosa. Era tanto uma ferramenta para os navegadores, quanto um lembrete ao mundo de que Alexandria estava no auge de sua glória. Ele representava a fusão entre necessidade e ambição, ciência e poder, mar e terra. Hoje, ao falarmos do farol de Alexandria, falamos também da capacidade humana de transformar sonhos em pedra, de erguer monumentos que desafiam não apenas a natureza, mas também a memória. Como a biblioteca, ele nos lembra de que Alexandria foi mais do que uma cidade. Foi uma promessa de grandeza. E, embora destruído, o farol permanece aceso na história, iluminando a imaginação de todos que buscam compreender o que fez dessa cidade um mito eterno. Se Alexandria já nasceu com a ambição de ser a joia do Mediterrâneo, foi sob a dinastia dos Ptolomeus que essa visão se consolidou. Os sucessores de Alexandre, descendentes de Ptolomeu I Sóter, transformaram a cidade em sua capital e centro de poder, projetando-a não apenas como um símbolo do Egito helenístico, mas como um ponto de encontro entre culturas, comércio e ideias. A escolha de Alexandria como capital não foi um capricho. Os Ptolomeus compreenderam que a cidade oferecia uma localização estratégica inigualável, próxima ao delta do Nilo, com acesso direto ao Mediterrâneo e distante o suficiente do interior egípcio para garantir segurança e independência em relação às antigas tradições faraônicas. Ali, eles poderiam construir uma nova identidade que misturava o brilho grego com o misticismo egípcio, sem deixar de dialogar com o restante do mundo. A corte ptolemaica foi, sem dúvida, uma das mais sofisticadas de sua época. Palácios luxuosos se erguiam próximos ao porto, adornados com colunas, mosaicos e esculturas que misturavam estilos gregos e egípcios. Os reis se apresentavam como faraós diante do povo local, mantendo rituais e templos dedicados aos deuses egípcios, mas também cultivavam sua identidade grega, participando de jogos, teatros e celebrações helênicas. Essa dualidade permitiu que eles fossem reconhecidos como herdeiros legítimos de duas tradições poderosas. Os Ptolomeus investiram pesado na cultura e no conhecimento, fortalecendo o Mouseion e a Biblioteca de Alexandria. Eles compreendiam que o prestígio intelectual era tão importante quanto o militar. Ao reunir sábios de todas as regiões, transformaram Alexandria em um imã para pensadores, médicos, filósofos, engenheiros e poetas. Era comum ver debates filosóficos em grego, enquanto sacerdotes egípcios discutiam astronomia ou práticas religiosas. Essa fusão cultural deu origem a descobertas que influenciariam o mundo por séculos. Mas Alexandria não era apenas uma cidade de ideias, era também uma potência econômica. Seu porto se tornou o mais movimentado do Mediterrâneo, recebendo embarcações da Grécia, Roma, Índia e até da África subsaariana. O comércio de grãos egípcios, fundamentais para alimentar o mundo antigo, passava por Alexandria, conferindo à cidade uma importância estratégica inestimável. Os Ptolomeus usavam esse poder para negociar alianças e impor sua influência sobre outras nações. No entanto, a riqueza e o brilho da cidade escondiam disputas internas. A própria dinastia ptolemaica era marcada por intrigas, traições e assassinatos. Irmãos e irmãs frequentemente disputavam o trono, e as alianças mudavam conforme os ventos da política. Esse ambiente de tensão constante tornava a corte tão fascinante quanto perigosa,
e Alexandria era o palco principal dessas disputas. Entre os feitos marcantes dos Ptolomeus, destaca-se o apoio às ciências exatas. Eratóstenes, por exemplo, foi convidado para trabalhar na cidade e calculou com precisão a circunferência da Terra. Arquimedes, embora não tenha vivido em Alexandria, manteve contato com seus estudiosos. A medicina também avançou, com estudos pioneiros em anatomia realizados sob a proteção da corte. Cada reinado parecia reafirmar a ambição de que Alexandria seria a capital não apenas de um reino, mas de todo o conhecimento humano. No entanto, o esplendor de Alexandria sob os Ptolomeus também atraiu cobiça. Roma, em ascensão, começou a observar atentamente o Egito, percebendo que a chave para o controle do Mediterrâneo estava naquela cidade que concentrava riquezas, saberes e influência. As alianças políticas entre rainhas ptolemaicas, como Cleópatra VII, e figuras romanas como Júlio César e Marco Antônio são reflexos dessa tensão crescente. Alexandria se tornou, nesse período, tanto um tesouro quanto um alvo. Ainda assim, sob os Ptolomeus, Alexandria viveu seu auge. Era a cidade onde filósofos conviviam com comerciantes, onde marinheiros dividiam espaço com poetas, e onde reis buscavam legitimar seu poder não apenas pela força, mas pelo brilho cultural e intelectual. Era, em muitos sentidos, uma antecipação de algo que só séculos depois a Europa tentaria recriar. Uma civilização que unia comércio, ciência, política e religião em um mesmo espaço. Alexandria, nesse período, não era apenas uma capital, mas um mundo em si mesma. Cada rua, cada templo, cada navio que atracava em seu porto, tudo contribuía para a sensação de que ali se encontrava o coração do mundo antigo. E enquanto o Mediterrâneo inteiro girava em torno de suas riquezas, a cidade consolidava sua posição como um dos maiores símbolos da antiguidade. À medida que Roma se fortalecia e expandia suas fronteiras, Alexandria deixou de ser apenas um centro de comércio e cultura para se tornar peça-chave no tabuleiro político do Mediterrâneo. O Egito era, afinal, o celeiro de grãos que abastecia regiões inteiras, e sua capital, Alexandria, concentrava não apenas riquezas, mas também o brilho intelectual que fascinava romanos e gregos. Era inevitável que os destinos das duas potências acabassem entrelaçados em uma mistura de alianças, traições e confrontos. O primeiro grande impacto dessa relação ocorreu durante as campanhas de Júlio César. Em 48 a.C., César chegou ao Egito, em meio a um conflito interno da dinastia ptolemaica. Ptolomeu XIII e sua irmã Cleópatra VII disputavam ferozmente o trono. Alexandria, mais uma vez, foi palco de batalhas que uniam intrigas políticas com paixões intensas. Cleópatra, com sua inteligência e habilidade política, aliou-se a César, não apenas garantindo sua posição como rainha, mas também colocando a cidade no centro das atenções romanas. Foi nesse mesmo período que Alexandria sofreu um de seus maiores traumas. Parte da biblioteca teria sido destruída durante os incêndios causados pelos combates de César contra as forças egípcias. Se a cidade já era alvo de cobiça, esse episódio mostrou o quanto a proximidade com Roma poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A presença de Roma em Alexandria se intensificou após a morte de César. Quando Cleópatra se aliou a Marco Antônio, um dos generais mais poderosos da República Romana, juntos, eles transformaram Alexandria em uma espécie de segunda capital, rivalizando diretamente com Roma. Os banquetes luxuosos, as cerimônias grandiosas e a exibição de poder no palácio ptolemaico encantavam e, ao mesmo tempo, escandalizavam os romanos. Para muitos senadores, Cleópatra e Marco Antônio representavam uma ameaça à própria estabilidade da República. O confronto decisivo ocorreu na famosa Batalha de Ácio, em 31 a.C. As forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas pelas legiões de Otávio, que mais tarde se tornaria Augusto, o primeiro imperador romano. Com essa derrota, Alexandria perdeu muito mais do que uma batalha. Perdeu sua independência. Em 30 a.C., a cidade foi oficialmente incorporada ao Império de Roma, marcando o fim da dinastia ptolemaica. O suicídio de Cleópatra, envolto em mistério e romantizado ao longo dos séculos,
simboliza esse momento de transição. Alexandria, que durante quase 3 séculos havia sido uma capital independente e poderosa, agora se tornava uma província romana. Contudo, mesmo sob domínio estrangeiro, a cidade não deixou de brilhar. Roma, ao conquistar Alexandria, compreendeu imediatamente seu valor estratégico. O porto continuou sendo fundamental para o abastecimento do império, especialmente em relação ao fornecimento de grãos. Além disso, os romanos sabiam que controlar Alexandria era, em muitos sentidos, controlar o próprio Mediterrâneo Oriental. Do ponto de vista cultural, Alexandria manteve sua relevância. A cidade permaneceu um centro de saber e comércio, ainda que agora adaptada às necessidades de Roma. Filósofos, astrônomos e matemáticos continuaram atuando, mantendo viva a chama do conhecimento. O farol continuava a guiar os navios, e mesmo as ruínas parciais da biblioteca ainda eram símbolo de sua grandiosidade intelectual. Mas a Alexandria romana também testemunhou tensões sociais. A convivência entre egípcios, gregos, romanos e judeus nem sempre foi pacífica. Conflitos eclodiram em diferentes momentos, especialmente ligados a disputas religiosas e políticas. A cidade, multicultural por excelência, carregava também os fardos da diversidade, choques de crenças, rivalidades étnicas e disputas de poder interno. Ainda assim, Alexandria se consolidou como uma das cidades mais importantes do Império. Seu nome continuava associado ao luxo, ao saber e à grandeza, ainda que agora sob a sombra de Roma. A transição de capital independente para a província imperial não apagou sua relevância, mas sim a reposicionou dentro de um mundo cada vez mais centralizado no poder de Roma. Esse período mostra que Alexandria foi, ao mesmo tempo, palco e protagonista da história. Suas muralhas viram o amor e a tragédia de Cleópatra e Marco Antônio, o pragmatismo militar de César e a astúcia de Augusto. Foi ali que o destino de reino se decidiu. E foi dali que Roma expandiu ainda mais seu domínio. Alexandria, portanto, não foi apenas conquistada. Foi absorvida como uma joia indispensável na coroa do império mais poderoso da antiguidade. Após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio, Alexandria foi incorporada oficialmente ao vasto Império Romano em 30 a.C. Embora tivesse perdido sua autonomia política, a cidade não perdeu sua importância. Pelo contrário, os romanos reconheceram rapidamente que Alexandria era um ponto estratégico inestimável para o controle do Mediterrâneo Oriental e para o abastecimento de Roma. Assim, a cidade manteve-se como um dos centros mais vibrantes do mundo antigo, agora sob a sombra do poder imperial. A principal razão para essa valorização era o grão. O Egito era a grande fornecedora de cereais do império, e Alexandria, com seu porto movimentado, era o elo essencial dessa cadeia de abastecimento. Navios repletos de trigo deixavam suas docas rumo a Roma, garantindo o pão que sustentava a população da capital imperial. O controle de Alexandria era, portanto, vital para a estabilidade política de Roma, que dependia profundamente desse fluxo constante de alimentos. Mas Alexandria não se resumia a seu valor econômico. Sob o domínio romano, a cidade floresceu como um centro cultural e religioso. A tradição intelectual não desapareceu com a conquista. Ao contrário, ela se transformou. Filósofos, médicos, matemáticos e astrônomos continuaram a trabalhar ali, mantendo viva a herança da biblioteca e do Mouseion. Mesmo com parte de seus acervos perdidos, Alexandria ainda era vista como uma capital do saber, um lugar onde ideias eram debatidas e transmitidas para outras regiões do Império. Foi nesse período que o cristianismo começou a ganhar força em Alexandria. A cidade, multicultural e repleta de diferentes crenças, tornou-se um dos principais berços da nova religião. Grandes teólogos cristãos como Orígenes e Atanásio viveram e ensinaram em Alexandria, transformando-a em um centro teológico de importância global. A escola catequética de Alexandria se destacou como um espaço de estudo e interpretação das Escrituras, tornando-se uma das instituições mais influentes da cristandade primitiva. Ao mesmo tempo, Alexandria era palco de tensões religiosas. A convivência entre judeus, pagãos e cristãos nem sempre foi pacífica. Conflitos eclodiram em diferentes momentos, gerando episódios violentos
que marcaram a história da cidade. Esses embates refletem a intensidade da vida cultural e religiosa de Alexandria, onde ideias diferentes se encontravam, mas também colidiam. Arquitetonicamente, a cidade manteve seu esplendor. O farol continuava a se erguer imponente, guiando embarcações que cruzavam o Mediterrâneo. Templos dedicados a divindades egípcias coexistiam com construções greco-romanas, refletindo a fusão de tradições que caracterizava Alexandria. As ruas fervilhavam com comerciantes, artistas, estudiosos e peregrinos, cada um trazendo sua própria visão de mundo e contribuindo para o mosaico cultural da cidade. Os romanos também usaram Alexandria como vitrine de poder. Governadores nomeados diretamente por Roma administravam a cidade com mãos firmes, conscientes de sua relevância estratégica. Rebeliões ou instabilidades locais eram tratadas com severidade, já que qualquer ameaça à ordem poderia comprometer o abastecimento da capital. Para o Império, Alexandria era uma joia preciosa que precisava ser protegida a qualquer custo. Apesar do domínio estrangeiro, Alexandria manteve sua identidade única. Era romana em termos políticos, mas sua alma continuava sendo um entrelaçamento de culturas egípcias, gregas e orientais. Esse sincretismo se manifestava em suas tradições religiosas, em sua produção intelectual e até na língua falada nas ruas, onde o grego predominava, mas o egípcio e outras línguas conviviam lado a lado. Durante séculos, Alexandria romana foi um centro onde o passado e o presente se misturavam. Ali se discutia filosofia aristotélica, ao mesmo tempo em que se celebravam rituais faraônicos. Ali mercadores negociavam especiarias vindas da Índia, enquanto monges cristãos traduziam textos sagrados. Era, em muitos sentidos, uma cidade que vivia em camadas. Cada tradição encontrava espaço, ainda que nem sempre de forma harmoniosa. Essa pluralidade fez com que Alexandria se tornasse um espelho do próprio Império Romano, diverso, grandioso, cheio de contradições, mas, acima de tudo, resiliente. Mesmo sob novos senhores, a cidade não perdeu seu brilho. Continuava a ser vista como um ponto de referência, um lugar onde o poder do Império se manifestava não apenas pela força militar, mas pela capacidade de reunir e sustentar culturas diferentes sob um mesmo teto. Alexandria Romana, portanto, foi mais do que uma cidade conquistada. Foi um símbolo do equilíbrio delicado entre poder econômico, influência cultural e disputas religiosas. Era a prova viva de que, mesmo dominada, uma cidade pode continuar a moldar o mundo ao seu redor. E enquanto Roma governava com seus exércitos, Alexandria permanecia como guardiã do saber, da fé e da diversidade, projetando sua luz para além das muralhas que cercavam seu porto. Com o avanço do cristianismo e sua consolidação como religião oficial do Império Romano, a partir do século IV, Alexandria se transformou em um dos epicentros de debates teológicos e filosóficos que moldariam os rumos do Ocidente. A cidade, que já era reconhecida por sua tradição intelectual e diversidade cultural, tornou-se palco de intensas disputas entre diferentes correntes de pensamento, revelando tanto sua força como centro do saber quanto sua vulnerabilidade diante de tensões internas. A escola catequética de Alexandria foi um dos maiores símbolos desse período. Nela, grandes mestres como Orígenes desenvolveram interpretações profundas das Escrituras, buscando conciliar a filosofia grega com a fé cristã. Essa abordagem atraiu estudantes de todo o mundo antigo e consolidou a cidade como um farol de reflexão espiritual. Alexandria não era apenas um lugar onde se pregava o cristianismo. Era um espaço de construção intelectual da religião, onde doutrinas eram debatidas e refinadas. Por outro lado, essa efervescência também trouxe divisões. Correntes teológicas distintas surgiram e entraram em choque. Questões sobre a natureza de Cristo, sua divindade e humanidade, geraram acaloradas discussões que não ficavam restritas às salas de estudo, mas se espalhavam pelas ruas e pelas comunidades. O arcebispo Atanásio, figura central no Concílio de Nicéia em 325, foi um dos líderes que emergiram desse contexto, enfrentando controvérsias intensas contra os arianos, que defendiam uma visão diferente sobre a essência de Cristo. Além das disputas internas no cristianismo,
Alexandria também viveu conflitos com outras comunidades religiosas. A população judaica da cidade, que havia sido significativa desde os tempos ptolomaicos, enfrentou crescentes tensões com os cristãos. Episódios de violência marcaram essa convivência, com confrontos que muitas vezes resultavam em massacres e perseguições. Alexandria, que antes era símbolo de convivência multicultural, se tornou em certos momentos uma arena de intolerância e ódio religioso. Um dos eventos mais emblemáticos desse período foi o assassinato da filósofa Hipátia, no início do século V. Representante do neoplatonismo e símbolo do legado filosófico greco-romano, Hipátia foi morta brutalmente por uma turba cristã em 415. Sua morte não foi apenas um episódio de violência, mas um marco simbólico do declínio do paganismo e da crescente supremacia do cristianismo na vida cultural e política da cidade. Para muitos, esse acontecimento representou o fim de uma era de pensamento livre e plural em Alexandria. Apesar disso, a cidade continuou a ser um centro vital do cristianismo primitivo. Bispos alexandrinos exerciam grande influência nos concílios da igreja, e sua escola teológica era considerada uma das mais respeitadas do mundo antigo. Alexandria competia diretamente com Antioquia, Constantinopla e Roma, na disputa pela liderança espiritual e pela definição das doutrinas cristãs. Os séculos seguintes mostraram como essas disputas moldaram a cidade. As ruas fervilhavam não apenas com comerciantes e mercadores, mas também com monges, pregadores e fiéis que defendiam com fervor suas crenças. As discussões teológicas, longe de serem apenas intelectuais, se transformavam em questões políticas, afetando a própria estabilidade da cidade. Governadores romanos e imperadores bizantinos frequentemente precisavam intervir para controlar revoltas e disputas religiosas em Alexandria. Ainda assim, mesmo em meio às divisões, Alexandria permaneceu como um dos maiores polos de produção de conhecimento da antiguidade tardia. Os debates travados em suas praças e escolas influenciaram o curso do cristianismo e moldaram conceitos que ainda hoje ressoam. A cidade viveu intensamente a transição de um mundo pagão e plural para uma civilização marcada pelo domínio cristão. Esse processo, no entanto, teve um custo. Alexandria, antes celebrada como a cidade do saber, começou a ser vista cada vez mais como um campo de batalha entre crenças. Sua imagem como lugar de convivência multicultural deu espaço à de uma cidade dividida, onde o poder político e religioso caminhavam lado a lado, mas muitas vezes em tensão constante. Alexandria se tornou, assim, um reflexo do próprio Império Romano em seus últimos séculos. Grandiosa, vibrante, mas marcada por conflitos que corroíam suas bases. Cada templo destruído, cada massacre ocorrido, cada filosofia silenciada, representava não apenas uma perda local, mas uma transformação profunda no espírito do mundo antigo. Mesmo em meio a tantas disputas, Alexandria continuava a ser um centro onde as ideias tinham peso, onde a fé se construía e onde as batalhas intelectuais moldavam o futuro. Uma cidade que, mesmo ferida, permanecia sendo um marco da história universal, testemunha viva das mudanças que redefiniram a antiguidade. À medida que os séculos avançavam, Alexandria começou a perder lentamente o brilho que a havia tornado uma das joias do mundo antigo. O que outrora fora sinônimo de esplendor, aprendizado e poder marítimo, passou a dar sinais de desgaste, reflexo das mudanças políticas e militares que transformavam o cenário mediterrâneo. A ascensão de Constantinopla, fundada pelo imperador Constantino em 330, foi um golpe decisivo para a posição de Alexandria. A nova capital, estrategicamente localizada entre o Oriente e o Ocidente, tornou-se o centro de gravidade do Império Romano do Oriente, enfraquecendo gradualmente a influência da antiga cidade egípcia. A economia de Alexandria, ainda que poderosa por sua ligação com o comércio do Nilo e do Mediterrâneo, começou a enfrentar concorrência direta de Constantinopla. O trigo egípcio, antes elemento vital para Roma, passou a ser redistribuído por novos canais administrativos controlados pelos bizantinos. Embora Alexandria mantivesse sua importância como porto de abastecimento, sua autonomia e prestígio estavam cada vez mais limitados pelas ordens imperiais. A cidade
que já havia sido senhora de si mesma sob os Ptolomeus, agora era apenas uma peça no tabuleiro de uma potência maior. Além disso, os constantes conflitos religiosos internos fragilizaram Alexandria. As disputas entre cristãos ortodoxos, hereges e comunidades judaicas criaram um clima de instabilidade que corroía a vida social da cidade. Rebeliões e massacres enfraqueciam a confiança na ordem local e exigiam repetidas intervenções do poder central. Alexandria, outrora símbolo da convivência multicultural, transformou-se em palco de intolerância e violência, o que desgastou sua imagem como centro cosmopolita. No século VII, a cidade enfrentou um dos maiores golpes de sua história, a invasão árabe. Em 641, após intensos confrontos, Alexandria caiu sob o domínio muçulmano. Essa conquista marcou um divisor de águas. Embora tenha permanecido como centro comercial, sua função cultural e intelectual foi drasticamente reduzida. O foco do poder árabe estava no Cairo, que aos poucos substituiu Alexandria como coração político e administrativo do Egito. A lendária biblioteca, já enfraquecida por séculos de destruição e negligência, desapareceu de vez dos relatos históricos. Para muitos cronistas, a conquista árabe significou o fim definitivo da Alexandria clássica. A cidade que havia encantado reis, imperadores e filósofos tornava-se uma sombra de si mesma. Ainda havia riquezas, ainda havia comércio, mas a Alexandria das grandes ideias, das disputas intelectuais e das obras monumentais já não existia com a mesma intensidade. Apesar disso, não se pode dizer que Alexandria deixou de ter importância. Sob o domínio islâmico, manteve-se como um porto vital, elo entre o Mediterrâneo e o mundo árabe. Mercadores, navegadores e peregrinos ainda passavam por suas ruas, mantendo viva a memória de sua grandeza. Mas já não era a Alexandria que havia desafiado Roma ou disputado influência com Constantinopla. O esplendor havia cedido espaço a uma sobrevivência prática, sustentada pelo comércio e pela geografia. Esse processo de declínio não deve ser visto apenas como uma queda repentina, mas como um lento desgaste. Cada mudança política, cada disputa religiosa, cada transferência de poder retirava um pouco do brilho da cidade. Alexandria, que havia surgido como o sonho de Alexandre, que fora moldada pelo gênio dos Ptolomeus e fortalecida pelo comércio romano, agora era apenas mais uma cidade no vasto mundo islâmico. No entanto, sua herança jamais desapareceu. O nome de Alexandria continuou a ecoar nos séculos seguintes como símbolo de saber, de comércio e de poder. Viagens de exploradores, relatos de peregrinos e crônicas medievais ainda a descreviam como uma cidade de relevância, mesmo que já não tivesse o mesmo prestígio intelectual da antiguidade. Sua história, marcada por esplendor e decadência, tornou-se uma das narrativas mais fascinantes do mundo antigo, lembrando que até mesmo os maiores centros humanos estão sujeitos às forças implacáveis do tempo e da mudança. Assim, Alexandria encerrou sua era clássica não com um fim abrupto, mas com uma transformação profunda. A cidade que já fora a capital da cultura e do comércio mediterrâneo tornou-se, nas mãos de novos impérios, um espaço adaptado às necessidades do presente. Sua memória, porém, jamais foi apagada, permanecendo como um dos maiores legados da civilização humana. Mesmo após sua decadência política e a perda de seu protagonismo cultural, Alexandria deixou marcas indeléveis que continuam a inspirar o mundo moderno. Não é exagero afirmar que a cidade moldou em grande parte a maneira como entendemos a fusão de culturas, o valor do conhecimento e a importância estratégica de um centro urbano. A Biblioteca de Alexandria, ainda que perdida, permanece como símbolo eterno da busca humana pelo saber. O ideal de reunir o conhecimento de todos os povos em um único espaço ressoa até hoje nas universidades, nas bibliotecas digitais e nos centros de pesquisa espalhados pelo planeta. Esse sonho, iniciado por Ptolomeu e nutrido por gerações de sábios, ecoa em cada esforço humano de preservar e difundir a sabedoria. Alexandria também nos lembra da importância das cidades-portos como motores de prosperidade. Localizada entre o Mediterrâneo e o Nilo, ela provou que geografia pode ser destino. Sua posição estratégica a transformou em ponto de encontro de civilizações,
onde egípcios, gregos, romanos, judeus, cristãos e muçulmanos interagiram, negociaram e muitas vezes disputaram poder. Esse caldeirão cultural gerou não apenas riqueza material, mas também uma extraordinária troca de ideias, filosofias e tecnologias. Foi em Alexandria que se desenvolveram avanços em astronomia, matemática, medicina e filosofia que moldaram não só o Egito, mas todo o mundo antigo. Hoje, quando olhamos para grandes metrópoles globais como Nova York, Londres ou Singapura, vemos reflexos da Alexandria que floresceu há mais de 2000 anos. Outro aspecto crucial do legado alexandrino está em sua arquitetura monumental. O Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tornou-se modelo para faróis posteriores e referência universal de orientação e segurança marítima. Mesmo destruído por terremotos, sua memória sobrevive em descrições e inspirações que atravessaram os séculos. Mais do que uma construção prática, era um símbolo de poder e inovação tecnológica, projetando a imagem de Alexandria como a cidade que iluminava o caminho dos navegadores. Essa habilidade de construir obras que transcendem sua utilidade prática e alcançam status de símbolo é uma das maiores contribuições da cidade à história. Mas, acima de tudo, Alexandria deixou uma lição poderosa, a de que nenhuma cidade, por maior que seja seu esplendor, está imune ao tempo, às guerras e às transformações culturais. A grande biblioteca ardeu em chamas. O farol ruiu diante da força da natureza. Os palácios foram soterrados sob as marés do tempo. No entanto, mesmo diante da destruição, sua memória não desapareceu. Ela nos mostra como a glória pode ser efêmera e como até os centros mais avançados do mundo podem ser substituídos por novos polos de poder. Ao mesmo tempo, sua história também nos ensina que ideias não morrem com pedras derrubadas ou manuscritos queimados. O espírito de Alexandria continua vivo em cada esforço humano de reunir saber, em cada tentativa de construir pontes entre culturas e em cada cidade que busca se tornar referência mundial. Alexandria foi, de certa forma, o berço de uma visão universalista. A ideia de que o conhecimento pertence a todos e deve ser compartilhado, não restrito a poucos. O que se perdeu fisicamente, livros, monumentos, tesouros, deu lugar a um legado invisível, mas duradouro, que atravessa fronteiras e épocas. Quando pensamos em ciência, filosofia e preservação cultural, estamos direta ou indiretamente evocando o espírito alexandrino. Esse é um legado que não se limita ao passado, mas que inspira a construção do presente e do futuro. E é justamente aqui que entra o convite para você, que acompanhou essa história até o fim. Se Alexandria sobrevive até hoje, como um exemplo de conhecimento, diversidade e legado, este canal também busca cumprir um papel parecido: reunir histórias, trazer reflexões e manter vivas memórias que nos ajudam a entender quem somos. Então, se você acredita que essas narrativas têm valor, aproveite agora para se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também gostaria de conhecer a trajetória dessa cidade que encantou reis, imperadores e sábios. Mais do que um simples gesto, a sua interação fortalece essa comunidade que cresce a cada dia. Quando você comenta, o debate se expande. Quando você compartilha, o alcance se multiplica. E quando você se inscreve, garante que não vai perder as próximas histórias que estão sendo preparadas com o mesmo cuidado e intensidade. E já adianto, o próximo vídeo trará outra civilização fascinante, cheia de conquistas, enigmas e personagens que mudaram os rumos da humanidade. Alexandria nos ensina que o passado não é apenas memória, é combustível para o presente e inspiração para o futuro. Da mesma forma, cada ação sua ajuda este canal a manter viva essa missão de explorar a história em suas camadas mais profundas. Afinal, como a antiga cidade provou, o verdadeiro poder não está apenas em quem governa ou constrói, mas em quem preserva e compartilha o conhecimento.